Quantas palavras por minuto você acha que você fala em uma conversa do dia a dia, uma conversa informal? Tem alguma ideia? Talvez para você conseguir responder essa pergunta, tenha que entender qual é a média. Então eu vou mudar a minha pergunta. Qual é a média de palavras por minuto que uma pessoa fala quando está tendo uma conversa informal? E aí, tem algum chute? Quer dar algum palpite? Eu vou dar essa resposta para você daqui a pouquinho. Mas o que eu queria falar com você é sobre a importância de a gente respeitar certas pausas nas nossas apresentações. Porque as pausas, muitas vezes, para quem está se expressando, se a pessoa tem algum tipo de ansiedade de público, ela fica muito incomodada com ter que fazer uma pergunta, segurar, por exemplo, uma informação, ela não respeita essa pausa e já continua falando. Mas perceba que quando eu falo muito rapidamente, faço uma pergunta, dou a resposta, sem respeitar esse intervalinho para o outro pensar, pode ser que eu tire a força daquilo que eu tinha para dizer. Por exemplo, eu imagino que você ficou um pouquinho curioso aí para saber qual é a média de palavras que uma pessoa fala quando está conversando. A média é entre 120 e 170 palavras por minuto. Quer fazer um teste? Tente pegar um trechinho de texto, um parágrafo mais longo, por exemplo, leia este parágrafo contando ali o tempo, contando, por exemplo, 1 minuto, e se você abrir, por exemplo, do programa Word, você consegue ali fazer a contagem de palavras, ver quantas palavras você falou dentro deste 1 minuto. Para ali em 1 minuto, veja onde parou e conte as palavras, tentando simular uma conversa natural. Você vai perceber que, em média, é esse número. Mas eu vou voltar na pergunta e dessa vez eu vou fazer a pergunta e já dar a resposta sem nenhuma pausa. Veja se faz diferença, se perde a força da minha apresentação, o impacto daquela pergunta. Olha só. Qual é, em média, a velocidade de fala? Ou seja, quantas palavras uma pessoa, em geral, fala em 1 minuto? A média é entre 130 e 170 palavras. Você sabia disso? Perceba que não dá tempo de você ficar curioso, de querer saber a resposta. Não dá nem tempo de você tentar responder para si mesmo essa pergunta. Então faz diferença nesse momento, de novo, eu perguntar e esperar um pouquinho. Quantas palavras você acha que uma pessoa, em média, fala em 1 minuto? Em geral, esse número é de 120 e 170 palavras. Conseguiu entender? Deu para ver diferença em como essa pausa entre uma pergunta e uma resposta faz diferença em uma apresentação, ajuda as pessoas a ficarem curiosas e quererem entender mais daquilo que você vai falar? Isso é muito importante você entender porque, talvez por ter até um ritmo de fala mais acelerado, algumas pessoas não conseguem fazer essa pausa. Outras, por causa da sensação de ansiedade. Para quem está ali em evidência, a pausa parece uma eternidade, enquanto para quem está ouvindo não é bem assim. A pausa fica até atraente, vira um charme na apresentação. Então é algo que a gente quer sim treinar aqui com você. Mas também vale lembrar que a pausa pode ser usada para uma outra finalidade. Como eu falei, talvez você fique ansioso ao fazer uma apresentação. Se ficar ansioso demais, pode ser que isso apareça na respiração. Uma pessoa ficar com a respiração muito ofegante, a respiração fica curta, forte, fica até bem audível para quem está ali acompanhando a respiração, seja no ambiente aberto ou mesmo no microfone, quando alguém está ali segurando o microfone e a respiração dela começa a aparecer muito. Pode-se usar a pausa, inclusive, para isso, para te ajudar a acalmar um pouquinho mais enquanto está diante do seu público. Então, se você não tem uma pergunta para fazer para o público, um truquezinho que dá para utilizar aqui é converter aquela informação ou uma afirmação que você iria fazer em pergunta. Faça uma pergunta e use esses segundinhos extras para fazer uma respiração longa e tentar se acalmar de novo. Você já deve ter visto uma das lições logo no começo do curso que explicou que a respiração é uma ótima forma de se preparar e reduzir o teu nível de ansiedade. Então, antes de começar, respire. Mas se sentiu que ao longo da apresentação ficou tenso de novo, respire mais uma vez. Então, provoque uma pausa para que você tenha esse tempinho. Só que perceba um detalhe. Por exemplo, quando a gente está falando e de repente eu preciso respirar aqui para continuar a falar com você,
eu fiz uma pausa num momento onde não ficou muito natural. Concorda comigo? Acabou de acontecer. Então tente identificar o ponto que soaria natural. Faça uma pergunta ou uma afirmação onde parece que entregou uma ideia pronta e aproveite aquele período para fazer uma respiração longa. E aí sim você continua entregando informação. Pode ser um truquezinho simples, mas que talvez te ajude muito a valorizar suas apresentações. Além de ficar mais tranquilo, valorize esse momento de pausas. Torne o seu discurso mais interessante. E vale lembrar, por exemplo, que no ano de 2019, uma das figuras públicas que ficaram bem conhecidas, saiu muito nas mídias como um grande orador, foi o ex-presidente Barack Obama. E o que normalmente era valorizado na maneira de ele se expressar, nas apresentações dele, entre algumas características da oratória dele, as pausas são um elemento muito marcante. E a gente vai te dar uma palhinha aqui, caso você não se lembre muito bem de como ele se apresenta. Tente prestar atenção nisso, nas pausas que ele faz e julgue por você mesmo. É uma pausa longa demais que irrita, incomoda, ou dá para eu aprender e entender que a pausa valoriza o meu discurso? We know that the ultimate solution to our energy challenges lies in clean and renewable power. And that's why half the vehicles in this country can run on biofuels. And most of your electricity comes from hydropower. That's also why in the United States we've jump-started a new clean energy industry. And that's why the United States and Brazil are creating new energy partnerships to share technologies, create new jobs, and leave our children a world that is cleaner and safer than we found it. Together, our two nations can also help defend our citizens' security. We're working together to stop narco-trafficking that has destroyed too many lives in this hemisphere. We seek the goal of a world without nuclear weapons.